Martim. Para você ligado na Globo, chega a Fórmula 1 2007. Vamos acompanhar a terceira corrida da temporada, o Grande Prêmio do Bahrein. 34 graus a temperatura no circuito de Sakir. E a gente vai curtir o treino que define o grid de largada para o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. A terceira etapa do campeonato, o campeonato que começa com um equilíbrio entre Ferrari e McLaren. Aí estão as imagens do deserto do Sakir, o Bahrein, um país de 700 mil habitantes, com mais de 200 mil estrangeiros vivendo no Bahrein. Ganhou a sua independência do Reino Unido em 1971 e teve inclusive um domínio português em 1521, logo depois do descobrimento do Brasil. O equilíbrio do campeonato mostra aí o Fernando Alonso na liderança. Depois de duas corridas, o Fernando Alonso com 18 pontos ganhos, o bicampeão mundial, piloto agora da McLaren, que está aí na imagem. O Kimi Raikkonen com 16 pontos, são apenas 2 pontos separando o piloto espanhol da McLaren do piloto finlandês da Ferrari. A grande surpresa é Lewis Hamilton, o britânico da McLaren, que estreia com 2 pódios, 14 pontos ganhos. Fica sempre a expectativa para que a equipe do Rubinho Barrichello e do Jenson Button, a Honda, consiga um dia um pouco melhor, um fim de semana um pouco melhor. E é o que a gente vai acompanhar a partir de agora, com as emoções do treino que define o grid de largada para o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Felipe Massa, evidentemente, tem uma corrida importante para a vida dele, para a carreira dele. Estão conversando equipe e piloto da Williams, o Nico Rosberg com a sua equipe. E o Felipe Massa vive, evidentemente, um dia importante. É só a terceira prova do ano, mas o campeonato vai para a Europa. No dia 13 de maio tem o Grande Prêmio na Espanha. A McLaren lidera o campeonato de construtores, já com uma boa vantagem de 9 pontos sobre a Ferrari. A BMW mostra sua força no começo da temporada. A Renault, com 2 títulos conquistados de pilotos nas 2 últimas temporadas, não começa bem, como a Honda não começa nada bem. Mas para o Felipe é uma corrida importante, na medida em que ele não conseguiu o pódio ainda, ele que foi apontado como favorito para a temporada 2007, após os treinos da pré-temporada. Não foi feliz, não teve sorte no primeiro Grande Prêmio da Austrália e acabou cometendo erro no Grande Prêmio da Malásia, o segundo da temporada. Vamos ver o que acontece nesta terceira etapa, no deserto do Sakir, no Bahrein. A expectativa é sempre muito positiva e eu gostaria de ouvir do Reginaldo Leme, antes que o cronômetro seja disparado e os 60 minutos do treino comecem. É uma pressão, Reginaldo. Tem que saber lidar com isso quem pilota numa equipe como a Ferrari e pretende, como o Felipe pretende, como o Brasil inteiro torce, ser campeão do mundo. Bom dia, amigo da Globo. É uma pressão forte. O Felipe está muito bem na equipe, sem dúvida nenhuma, é muito querido na equipe. O problema é exatamente a pressão que é provocada pela imprensa e pela opinião pública italiana. A gente ficou sabendo que uma pesquisa de um jornal italiano feita na noite do domingo do Grande Prêmio da Malásia entre os torcedores já revelava que 2 em cada 3 torcedores consultados dizia que a Ferrari já tinha que tomar a decisão em favor do Kimi Raikkonen como primeiro piloto do ano na luta pelo título. Isso temendo o que a McLaren está fazendo, que decididamente na McLaren o Alonso é o cara, o Hamilton é o coadjuvante. Isso é que o preocupa, é a Ferrari se sentir pressionada a tomar essa decisão rapidamente. Mas o Felipe tem que passar por cima disso tudo. Como disse, o Kleber disse, estar na Ferrari, ser um piloto que andou muito rápido, candidato ao título, candidato a vitórias, isso envolve essa pressão toda. O treino já começou. Nos primeiros minutos do treino serão eliminados os últimos colocados. Depois 16 partem para uma nova etapa. O Barrichello conversando com a equipe parecia já ter informado que o Button vai para a pista. Luciano Burti, o treino começa.
A Ferrari vem aí, Felipe Massa vai entrando no seu carro. Você viveu pressão, você conhece a equipe. Será que já é a hora de decidir? Essa pesquisa italiana tem algum eco dentro da Ferrari? Ou depende muito do resultado? Porque vai depender do placar após este jogo, né? Se o Raikkonen sair como ele está agora, com uma bela vantagem em relação ao Massa, a coisa fica mais para o finlandês. Caso contrário, em caso de uma vitória do Massa, vamos para a Europa 0-0. Bom dia a todos. Sem dúvida, eu acho que tudo muda muito rápido nessa hora, né? Tá bom, o Felipe realmente está sob pressão. Pode ter já alguém criticando e vendo de forma negativa o desempenho dele, mas eu tenho certeza que basta uma corrida como essa no caso, que é o título. Então, a Fórmula 1 é isso. Às vezes muita gente diz que entende, que conhece os bastidores, etc. Basta um resultado diferente que todo mundo. Então eu acho que o Felipe tem toda a chance de... Tem 16, o Felipe tem 7 pontos ganhos. Na melhor das hipóteses, uma vitória do Felipe Massa, ele vai a 17 pontos. Evidente, esperando a classificação do Kimi Raikkonen, ele pode até ultrapassar o seu companheiro de equipe. Mas tudo depende da corrida, e ela começa a partir deste treino que define o grid de largada para o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, a terceira etapa do Campeonato Mundial. Alexander Wurz, o piloto da Williams, vai fazendo a sua volta. São os primeiros 15 minutos que vão definir os últimos colocados. Eles já ficam fora da zona de classificação, já ficam nas últimas posições do grid. Aí todas as imagens, os detalhes do deserto. O circuito foi considerado o melhor das últimas temporadas da Fórmula 1 desde 2004, né? Nós temos corridas no Bahrein e nas últimas edições, 3 edições, então só elogios por o circuito do Bahrein, que fica na capital barenita, a cidade de Manama, é um pouquinho distante, 30 quilômetros distante. Aí o Wurz fazendo 1:34.985. Hoje nós já tivemos o Hamilton, o melhor nos treinos livres deste sábado, com 1:32.543. Aí o St. Michael da Williams, 1:35.609, não é lá um tempo dos mais promissores para a Honda, né? Baseado no que o Reginaldo falava da pista, né? Às vezes teve tempestade de areia, de ter sujado a pista. O que acontece é basicamente o seguinte: entrou areia na pista ou qualquer tipo de sujeira, o pneu de Fórmula 1 é tão sensível à aderência, a esse contato, que os carros perdem totalmente a estabilidade, a aderência, acabam saindo da pista. No treino de ontem, muitos pilotos até disseram que o próprio Alonso e o Raikkonen, que são pilotos de ponta e com carros bons, cometeram muitos erros de travar a roda, de sair da pista, justamente por essa areia. Porque essa é uma das pistas que sofre mais com o problema da sujeira pela posição geográfica dela. Exatamente, então basta qualquer ventinho que não tem jeito, a pista acaba ficando suja. Então ontem foi um festival de rodadas e a gente pode ver isso, se de repente durante a corrida acontecer, bater um vento forte, alguma coisa, a gente vai ter muita surpresa de momentos agora. E com muita sujeira, seja areia, seja terra, o que for, é pior do que andar no molhado com pneu de chuva. A aderência é menor com a pista suja no seco do que no molhado com pneu de chuva. Então, às vezes é uma surpresa muito grande você encontrar isso pela frente. E isso, inclusive, aumenta a importância do treino, porque o Felipe e os pilotos de ponta dizem que nesta pista especialmente, largar na pole, largar atrás do pole, largar nas posições ímpares do grid, passa a ser mais importante, porque quem larga na posição par vai largar na sujeira. Você viu quando o carro arrancou agora, aquilo não era uma fumaça do carro, parece que é um pouco de sujeira que tem, porque tá no meio do deserto, venta, não tem como não botar. Por mais mão de obra que tenha, quantos contrataram? 700? 250. Mão de obra tem, mas a sujeira vem. Então largou 543. Então ele já vem com o tempo de referência mesmo, ele que veio travando tudo, passando. Ele passou por um carro ali que estava mais lento. Não reparei se era um carro da Honda, estava um carro mais... Era um Honda, parecia mais lento ali. Ele passou e teve que dar uma travada. Aí vem o Alonso, ó. Fernando Alonso vem para também brigar ali pela primeira posição. Vai fazendo
Na primeira parcial ele foi mais rápido, vem para a segunda, Fernando Alonso, 29,9, ele fez a primeira melhor parcial até agora. O Massa está na pista e faz 29,7, o Alonso deu uma errada e o Massa faz 29,7, o Massa na pista, você está vendo o Alonso, mas o Felipe Massa fez uma primeira parcial de 29,7, a melhor até agora. O Alonso completa a volta dele, fica quase meio segundo acima do tempo do Hamilton em virtude daquela erradinha. O Heidfeld faz a terceira posição com a BMW e o Massa na pista vem para fazer sua volta. Olha aí o Massa, ó. Passou muito bem na primeira parcial. 1:32.580 é o tempo do Hamilton. Olha, ele já faz outra belíssima parcial, baixando em 232 milésimos o tempo do Hamilton. Ele foi mais rápido na primeira, faz uma segunda parcial boa também e vem se tocar dessa maneira, vai fazer, ó, e faz 1:32.443, baixa em 137 milésimos. Isso porque não foi bem na última parcial. E ele vem, evidentemente que ele vem mais do que pressionado, mais do que preocupado, ele vem afim, né? Ele está afim, ele precisa estar e vem afim de fazer tempo, vem afim de fazer pole, vem afim de apagar, de mudar a pesquisa. Quer mudar aquela pesquisa. Mudar a cabeça dos italianos. E ele tem e um pouco dos brasileiros também, né, gente? E tem toda a condição para isso, e tem toda a condição mesmo. Aliás, no último treino, na última sessão de treino livre de ontem, ele, na minha opinião, iria fazer a melhor volta, não na volta final dele, até foi no meio do treino, quando ele foi atrapalhado por um carro mais lento à frente, e ele perdeu 3 décimos. Kimi Raikkonen, a primeira parcial do Kimi foi pior do que a do Massa, a segunda também. E ele faz só o quarto tempo. 718 atrás do Massa. É muito significativa essa diferença, Burti? Ou por ser só a primeira volta rápida, não precisa ser levada muito a sério? 718 milésimos atrás do Massa. É muita diferença, a gente não viu a volta inteira do Kimi. Eu acho que ele deve ter cometido algum erro, ou então ele não está se adaptando. Pode ver que todas as equipes de ponta utilizam agora um pneu duro, não utilizam um pneu mole ainda, porque para ficar entre os 16, eles não precisam desse recurso de estar com um pneu mais rápido. Então, acabam economizando, utilizando esse pneu mais duro aí. Pode ser que no caso do Kimi, ele não esteja tão bem adaptado, ou seja, o carro dele não tão bem equilibrado com esse tipo de pneu. Talvez quando coloca o pneu mole pode ter um desempenho melhor, ou cometer algum erro, porque entre esses pilotos de ponta, a diferença real é na casa de 2, 3 décimos, quando muito. Quando é 7 décimos, alguma coisa de errado aconteceu. E lembrar que jogos usados hoje são levados para a corrida amanhã, né? Hoje eles têm 8 jogos, 4 moles e 4 duros. Então eles têm que usar agora na classificação e na corrida 4 de cada, sendo que amanhã eles têm que usar pelo menos um composto diferente, né? Vamos dizer assim, são pelo menos 2 pneus na corrida. Tem que ser um mole e um duro. Então eles têm que ter carro pelo composto, pela composição, os carros ficam mais rápidos e a hora que vai na super pole ali vai decidir, aí você usa todas as possibilidades que você tem. Deixando claro, Kleber, assim, mesmo usado os jogos de hoje, obviamente eles serão usados amanhã. Mas é sempre vantagem você poder ter o pneu mole novo. Por mais que 2 voltas não sejam grande diferença, é sempre vantagem você começar a sequência de voltas seguidas com um pneu novo, porque ele tem mais aderência, ele consegue já gerar uma melhor temperatura e, consequentemente, as voltas seguintes são sempre melhores. Por isso que eles economizam esse pneu hoje. Sato, Ralf Schumacher, Alexander Wurz, David Coulthard, Albers e Sutil são os pilotos agora fora já da próxima etapa. O Ralf Schumacher vem aí tentando melhorar o seu tempo. Ele é o 18º, vai subindo a sua posição, vem andando rápido e vem andando muito rápido o Ralf, hein? Esse, por exemplo, deve estar gastando pneu macio para não ficar fora. Essa diferença grande dele, claro, é em relação ao 16º colocado, né? A referência é o último que vai entrar. Para ele não ficar fora da próxima etapa. Mas realmente ele está de pneu mole, como você falou, Kleber. O Massa, o Hamilton, o Alonso, o Kimi Raikkonen, sem fugir das expectativas. Aí você tem o gráfico que vai mostrando a aceleração, a força G, não é? O tanto que a força de gravidade vai atuando sobre o piloto conforme o movimento do carro. A aceleração
o gráfico verde, pé embaixo, totalmente verde, o gráfico da aceleração, aí o vermelho, o freio, que é muito bacana de você ver a sutileza no toque do freio, a hora que eles baixam o pé e vêm para fazer a 13ª posição para satisfação da esposa. Agora, você falou em aceleração máxima. Essa é uma pista de 68% de aceleração. Primeiro, e o Button em 13º. Então, para conseguir, por incrível que pareça, né? A equipe Honda conseguir tentar ficar entre os 10 hoje já é um grande passo, mas vamos ver se hoje é o dia, talvez. Vai caindo, ó, porque o Fisichella passou, corre risco a essa altura o Barrichello. O Button tá ali na 16ª porque deixaram para o final ali o Fisichella, o Wurz, o Kovalainen, mas acabou no lucro a Honda, com o Barrichello em 14º, com o Button em 16º, termina a primeira etapa. Massa 1:32.443, o mais rápido. Massa, Hamilton, Alonso, Raikkonen, Heidfeld. Aí você está vendo o Albers da Spiker errando com alguma intensidade. Depois do Raikkonen, Heidfeld, Trulli, Davidson, Kubica, Rosberg, Kovalainen, Weber, Fisichella, Wurz, Barrichello, Ralf e Button. Esses seguem na luta pela pole. Sato, Liuzzi, Speed, Sutil, Coulthard e Alberts. David Coulthard, a RBR, não se acertou, estão fora. Esta é a classificação dessa primeira etapa do treino que define o grid para o Grande Prêmio do Bahrein. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Bom, nas últimas posições, aquela briga no finalzinho, o Barrichello e o Button continuam na parada. Olha, Sato, Liuzzi, Speed, Sutil, Coulthard e Albert são os 6 que estão fora, vão largar nessas posições aí. O Alberts e o Coulthard na última fila, o Sutil e o Speed na penúltima, depois o Liuzzi e o Sato, os carros que ficam fora. E lá em cima, nenhuma novidade, né? A briga continua. Ferrari e McLaren. A McLaren considera que melhorou o seu desempenho, encostou na Ferrari, mas Massa em primeiro, Raikkonen em quarto, com as duas McLaren no meio. A gente vai fazer um intervalo rápido, volta daqui a pouquinho para o Reginaldo Leme, para o Luciano Burti analisarem essa primeira etapa do treino no Bahrein. Continue ligado, Globo, a gente se vê por aqui. Estamos de volta. Ralf Schumacher, o piloto da Toyota, que conseguiu na última volta a 11ª posição, se garantiu entre os 16 primeiros. Takuma Sato, Vitor Antônio Liuzzi, o Speed, o Sutil, o Coulthard e o Alberts fora. A Honda coloca os seus 2 carros, o Barrichello com a 8ª colocação e o Button ficou na 7ª. Não, eu tô louco, isso aqui é outra coisa. Eu já tô falando de outra coisa. O Rubinho foi 11º. Rubinho foi 11º e o Button 16º. Eu tô querendo melhorar, a minha intenção foi dar um pouco mais de ânimo para a Honda. Eles vão para a pista daqui a pouquinho e a gente vai dar uma voltinha nesta pista do Bahrein, uma pista de 5.412 metros. Essa pista que vai ser a sede da corrida deste final de semana é a sede com 57 voltas amanhã. O Luiz Ernesto Lacombe acelera e mostra pra gente a pista do Bahrein. Localizado numa pequena ilha do Golfo Pérsico, em frente à poderosa Arábia Saudita, o Bahrein é o primeiro país árabe a receber a Fórmula 1, um dos mais importantes centros financeiros da região. A capital é Manamá, a 50 quilômetros da pista. O circuito de Sakhir, construído no meio do deserto, não poderia ser um desafio mais espetacular. Na reta dos boxes, os carros largam para atingir 285 km por hora até a freada da curva 1. Redução para 100 por hora em segunda marcha. Ligeiro S e mais uma vez pise fundo até os 300 por hora. Uma curva fechada à direita aguarda os pilotos no fim da reta. Teste de coragem.
Direita e esquerda quase sem tirar o pé. Muita concentração. Logo depois, nova freada, contornando a curva à direita a 100 por hora. Subindo até a quinta marcha, 2 curvas à esquerda. Velocidade e mais uma cravada no freio. Agora a aceleração total, 6ª marcha, entrando na reta a toda, para não permitir a ultrapassagem. Em seguida, um S de alta velocidade, longa perna à esquerda, longa perna à direita. Reduz para a 3ª marcha e, mais uma vez, pé no fundo, marchas para cima. A retomada de velocidade é decisiva no Bahrein. Uma combinação ousada de curvas, muito lentas e outras muito rápidas. Para isso, o acerto aerodinâmico deve ser o mais correto possível. Nos aproximamos da reta dos boxes a quase 300 por hora. Bem-vindo ao Circuito Internacional do Bahrein. Essa volta no Bahrein, o treino começa, 34 graus a temperatura, 44 graus a temperatura da pista. É uma pista que dizem exige muito dos pneus e dos freios dos carros, né? Podem sofrer com o desempenho, com o desenrolar da corrida. E você vê quantos pontos de alta velocidade, né? 317 no final da reta do box, 308 da freada da última curva antes da reta principal e com outros 2 pontos acima dos 300. 303 na segunda reta e 304 na terceira. São 4 retas, 2 menores e 2 grandes. Então dá para se andar bastante. Em relação àquela primeira fase, Kleber, dos 16, 2 coisas me chamam a atenção nos 2 pontos distantes da tabela. Lá atrás, o Sato, por 17 milésimos, não tirou o Button. O Sato, que é da Aguri, e o Button da Honda, né? Equipe A e B da Honda, digamos assim. Não tirou o Button do 16º. E lá na frente, o Kimi Raikkonen, que fez o 4º tempo, foi muito econômico. 7 décimos de diferença, como disse o Luciano, isso é um abismo de diferença, é muita. Será que ele sabia que mesmo com esses 7 eram suficientes, ele não precisava mais do que isso? E aí poupou pneu, tudo mais, sei lá, vamos ver. Pois é, essa é a pergunta para essa etapa e para a próxima. Como disse o Burt, na hora a gente não viu a volta inteira, né? Eles mostraram já o final da volta do Kimi. Aí tá o Ralf. Então ficaram fora, né? O Sato da Super Aguri, ficaram fora o Liuzzi e o Speed, os 2 da STR. O Sutil também ficou fora, junto com ele o Alberts, os 2 pilotos da Spike ficaram fora também. E o Coulthard da RBR, os 6 que ficaram fora. E agora Ralf Schumacher começa a segunda parte do treino. São mais 15 minutos e 10 apenas agora partem para a etapa decisiva do grid de largada. Os 10 primeiros serão decididos na última parte. Os resultados normais. Você está por qual, Burt? Pela hipótese da poupança de Kimi Raikkonen, a garantia de uma posição, já que a classificação na primeira fase, na primeira parte, pouco importa para o grid. Eu acho que ele não teve uma boa volta, que nem a gente falou agora, né? Não sabe se ele cometeu um erro ou se não foi uma volta que ele conseguiu buscar o limite do carro. Poupar, às vezes, na classificação não é muito certo. É muito bom você já na primeira fase conseguir fazer um bom tempo para ter uma autoconfiança, inclusive até em relação ao seu companheiro de equipe, conseguir sair na frente. Isso acaba sendo até um pouquinho de jogo psicológico. Então, economizar nessa hora não vale muito a pena. Deve ter ou cometido um erro ou não realmente não conseguiu agregar uma boa volta. Quem vai para completar a sua volta é o Ralf Schumacher. Ralf Schumacher vai fazer aí o primeiro tempo. O Ralf saiu, o Heidfeld vem numa boa primeira parcial para fazer provavelmente a volta mais rápida. Tem o Trulli, Weber, Rosberg, Wurz. São os pilotos que já vão começando aí o seu trabalho nessa segunda fase, buscando ficar entre as 10 primeiras colocações. Aí está o alemão Nick Heidfeld. E o momento em que ele se encontra, o trecho que ele se encontra do circuito, olha como tem pelo gráfico várias retas e aí as curvas são acentuadas, exigem, como a gente mostrou agora há pouco, a freada e a reaceleração, né, para você ter um bom desempenho
na pista do Bahrein. Na verdade são 3 retas do mesmo tamanho, né? Agora falei 2 grandes e 2 pequenas. São 3 do mesmo tamanho e uma longa. Só que essa, em que está o Heidfeld agora, é reta, não é como as outras. Então ela, além de ser um pouco maior do que as outras 2 pequenas, ela é reta. Então a freada, você passa de 300 ali no momento em que vai frear. Chega para frear e fazer a curva que leva à reta dos boxes. Heidfeld primeiro, o Hamilton vai para a pista e já faz a primeira parcial em 29,5. Melhor do que a do Heidfeld. Kleber, já nota a diferença de estratégia do primeiro para o segundo treino em relação a todos, né? Aí já é necessário. Aí... O Hamilton baixou em meio segundo o tempo que tinha sido conquistado pelo Felipe, 1:31.730. O Barrichello faz 34,5 também. Você vê que você acabou de citar o Button, né? O que é um carro ruim, né? Os dois viraram mais lento alto agora do que na primeira fase. Exatamente. Tempo maior do que na primeira fase. E os dois únicos casos até agora. Correndo sérios riscos. Pois é. Estariam fora agora, o Barrichello, Button, Alonso, Kubica, o Massa e o Raikkonen não foram ainda para a pista. O Massa está indo agora. Então, mas o computador frio e calculista, ele dá. Quem não tem tempo estaria fora. Evidentemente que ele tem o tempo para fazer a volta. Deu para ver agora o Alonso ali tentando aquecer os pneus. Que esse também é um problema na pista do Bahrein, porque a temperatura é alta, né? É um deserto, então não é pedido pelos cobertores de pneus, buscando ainda mais temperatura para ganhar aderência. Dá para ver a temperatura aí, ó. Frio, calor a pista realmente está, mas mesmo assim não é o suficiente. O Alonso que passa nesta primeira parcial acima do tempo do companheiro, o Lewis Hamilton, que merece, como tem sido dado, um destaque, evidentemente, né? Um piloto que está estreando na Fórmula 1, um piloto de 22 anos, tá tudo bem, está sendo preparado há 10 anos para chegar nesse momento. Mas a hora que chega, senta, e aí é com ele. Toda a preparação ele vai utilizar. Agora, é um espetáculo que está fazendo o Lewis Hamilton. Vamos ver como ele vai se comportar na Europa. Mas esse começo de temporada é maravilhoso. É um espetáculo e se diz, na Europa são pistas que ele conhece. Pois é. Embora a do Bahrein ele conheça, porque ele correu de GP no segundo treino e na segunda parte, e na última parte da corrida. Que também faz parte. O Massa acaba de passar em 29,3. O Kubica completa aí na 4ª colocação. Hamilton, Heidfeld, Alonso foi o terceiro e Kubica. Porque hoje em dia não, né? Há muito tempo, talvez o Ayrton Senna tenha sido o precursor desta nova fase, o atleta piloto. O piloto precisa estar super bem preparado, porque senão não aguenta a parada, né, Burti? Não dá para aguentar segurar esse carro, a pressão, não dá. 31.359, vamos ver o Raikkonen. Se for na batida, seguiu a onda do Massa, mas perdeu tempo na última parcial e ficou só na 3ª colocação. Massa, Hamilton, Raikkonen, Heidfeld, Alonso é o 5º. Continua fora os 2 pilotos da Honda. De todo jeito, essa informação do Reginaldo, Butti, se não treinar, se não estiver fisicamente bem condicionado, é ruim de competir de igual para igual. É ruim, na Fórmula 1 isso faz muita diferença. E acho que o comentário do preparador físico da McLaren veio justamente após a Malásia, né? Que na Malásia o Hamilton assumiu que na parte final da corrida ele perdeu o rendimento. E assim, eu digo que não é nem tanto falta de preparo físico, é falta de experiência de correr sob aquele calor. Quando eu estive lá em 2001, o calor assim, a umidade é muito alta, então é difícil você conseguir respirar. Então é uma experiência nova que ele não esperava, por mais que esteja bem fisicamente. É uma coisa até psicológica de você conseguir lidar. Tenho certeza que no ano que vem ele vai ter um desempenho muito melhor. E na próxima corrida, assim, como no caso agora, ele dê conta do recado. Então, talvez não seja o ideal ainda, mas não vejo ele sofrendo por esse motivo. Não, a gente viu, né, Butti, até ele suando muito mais na entrevista coletiva dos 3. E assumindo, né? E assumindo que estava muito cansado. Agora, uma coisa importante. Antigamente, quando o piloto saía de uma categoria que preparava para a Fórmula 1, ele sentia muito ele ter que correr 1h30, 1h40, porque antes ele corria no carro. Vou citar o Ayrton Senna, em 84, ele tinha corridas de meia hora na Fórmula 3 e passou a correr 1h30, 1h40, quase 2 às vezes. Não é o caso agora, exatamente pelo regulamento da GP2, que já faz são 2 corridas no fim de semana. Uma já é longa, uma já é bastante longa para esse tipo de preparação.
com peso de carro, com velocidade, tudo hoje é muito mais próximo. A surpresa é menor, né? Até inclusive na GP2 você não tem a direção hidráulica que você tem na Fórmula 1, então o volante é muito mais pesado, ou seja, como o Reginaldo falou, a corrida já é uma corrida longa, o volante é pesado, já prepara muito bem o piloto fisicamente. O único esforço maior na Fórmula 1 que faz a diferença é o esforço no pescoço. Como a velocidade da Fórmula 1 é muito mais alta, você sofre a força G muito maior, então o pescoço sim não é adaptado, mas o restante acho que não é grande problema. Os carros dão uma parada agora, a temperatura da pista continua bem alta, caiu um pouquinho, né? Chegou a estar a 44, está a 43 graus, 34 graus a temperatura ambiente. O Felipe Massa liderou a primeira parte do treino, vai liderando também a segunda parte. O Wurz com a Williams vem para a pista. Button, Barrichello, Wurz, Kovalainen, Ralf Schumacher e Fisichella são os pilotos que estão fora nesse momento. Esses 10 aí, Massa, Hamilton, Raikkonen, Heidfeld, Alonso, Kubica, Weber, Trulli, o Rosberg e o Davidson são os 10 primeiros colocados. Aí vem o Kovalainen. Dois carros da equipe bicampeã mundial. Pois é, fora, né? O Kovalainen e o Fisichella. Eu confesso que fico sem entender essas mudanças radicais. Alguém melhorar como a McLaren melhorou é compreensível. Alguém piorar como a Renault piorou não pode ser só debitado da conta dos dois pilotos. Eu vi uma brincadeira essa semana que parece que o Briatore fez aniversário por esses dias aí e estavam pensando em que presente dá para ele. Alguém falou, dá um carro McLaren. Não, carro do ano passado. Antes do carro eu daria um piloto para ele. Não, é claro, é evidente. Para quem teve um Alonso, né? É o pacote, né? É o carro que não nasceu tão bom quanto ano passado. Eles estão usando o pneu Bridgestone, que não tem experiência, porque o ano passado andava de Michelin, e perderam o Alonso. Não há dúvida que isso faz diferença. Então, é o pacote, não dá para culpar alguém especificamente. Só um detalhe, Kleber, que não acabou ainda, pelo contrário, a próxima classificação é a que define o grid. Sim, sem dúvida. Mas, a gente comentou no comecinho aqui sobre a imprensa italiana tá criticando já o Felipe, de não sei o quê. Olha, eu vou dizer o seguinte, não é para qualquer um, né? Mas como performance de piloto, eu tô falando do lado técnico agora, tá? Lógico. Andar 4 décimos na frente de um super piloto como o Raikkonen não é para qualquer um. E maturidade também. A pole do ano passado foi do Schumacher 1:31.431. Ele já tá mais rápido, ó. O cronômetro zerou. Quem tá na volta ainda vai buscando o tempo, né? O Kovalainen vai tentar fazer a sua volta, ele precisa fazer um tempo abaixo de 33.063 e faz 32.939, né? Quem sai agora nesse instante é o Nico Rosberg. O Fisichella vem para botar o segundo carro da Renault. Barrichello completou a sua volta e não conseguiu melhorar o tempo. O Button também não. O Barrichello está à frente do Button. Fisichella passa, faz a 10ª posição. Você viu? 26 milésimos. Trulli, Weber, vai todo mundo conseguindo melhorar um pouco. O Nico Rosberg faz a sua posição, 9ª. E aí quem saiu fora foi o Kovalainen. Impressionante. Na última volta, temos um problema com o sinal que já está restabelecido. A última volta, cronômetro zerado, isso é sempre bom repetir, né? O cronômetro zero, mas quem já abriu a volta antes do cronômetro zerar, completa a sua tentativa. Massa, Hamilton, o Massa ficou 373 acima do Hamilton, 453 acima do Raikkonen. Massa, Hamilton, Raikkonen, Heidfeld, Alonso, Kubica, Trulli, Weber, Rosberg, Fisichella são os 10 primeiros. Wurz, Kovalainen, Davidson, Ralf e os 2 pilotos da Honda ficaram fora. O Rubinho vai largar na 15ª posição, o Jenson Button vai largar na 16ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Nos últimos anos, o engenheiro falava... O engenheiro falava pro Fisichella que acho que conseguimos ficar entre os 10, então... você vê o otimismo, consegui apenas ficar entre os 10, então volte pro box rápido para manter a pressão no pneu e a gente poder checar. Conseguimos. Quem não conseguiu foi o Wurz da Williams, o Kovalainen da Renault, o Davidson também não conseguiu, ficou na 13ª posição, o Anthony Davidson da Super Aguri,
o Ralf da Toyota e os 2 pilotos da Honda. A Honda falou essa semana, nos últimos tempos, a gente se acostumou a ver o Schumacher ganhando e o Ross Brown, né, no box, no pit lane, orientando na estratégia, aperta botão aqui, diz o que faz acolá, muda no meio da corrida. E a Honda, que está chegando aí no box, anuncia um interesse pelo Ross Brown para o ano que vem na pista, para esse ano pelo telefone, prestando serviços de consultoria. Seria uma solução, Reginaldo? Não é desespero, é solução de quem tem dinheiro e sabe que precisa... Eu acho que é desespero, Kleber. É desespero porque você vê... claro que o Ross Brown é um dos magos aí da Fórmula 1, mas e tentar buscar um sujeito que disse que ia passar o ano todo em férias e que tem um compromisso de se voltar a Ferrari, é o desespero. Pode ser um detalhe. Ontem e agora para a quarta posição e vai falar também sobre as perspectivas da Honda, se elas existem. Globo, a gente se vê por aqui. A tecnologia Petrobras é testada. A volta pelos quando a fila já vai andar. O Carlos Gil está acompanhando o dia a dia, o Carlos Gil está observando a Honda com alguma esperança. O Felipe Massa está bravo ou está na boa com a imprensa italiana que reclamou muito dele? E aí? Vou te fazer um resumo do que está rolando aqui no paddock durante a semana. Primeiro, então, a Honda. Ontem o Barrichello conversou longamente conosco com a imprensa brasileira, e eu perguntei a ele, caso a Honda continuasse assim, se ele não ficaria desmotivado para continuar. Se ele pensaria, de repente, até encerrar a carreira no fim do ano, caso o resultado não viesse. Ele disse que, por enquanto, não está pensando nisso, não. Diz que tem motivação, e o fato dele ser hoje... Isso é um orgulho para ele, que espera ainda tentar, dentro da pista, reverter essa situação. Bom, em relação à Renault, o que se comenta é que a Renault tem muitas dificuldades com o pneu Bridgestone 5, porque nos anos anteriores ela usava o Michelin, e essa parceria Renault-Michelin foi um pouco além de outras equipes que também usavam o pneu Michelin. Então, no próprio projeto do carro, a Michelin participou ativamente, então essa transição fornecedora de pneus realmente está prejudicando demais a Renault. Em relação ao Felipe Massa, no paddock, após os treinos, os pilotos conversam com as imprensas internacionais, né? Então Massa primeiro fala em inglês com jornalistas ingleses, alemães, finlandeses, enfim. Depois fala com os italianos em italiano e, por último, conosco, com os repórteres brasileiros em português. E a entrevista com os jornalistas italianos em alguns momentos foi tensa, Kleber. Realmente, algumas perguntas mais incisivas, o Felipe fez uma cara de que não estava gostando muito, deu as respostas atravessadas. Enfim, ele sentiu um pouquinho dessa pesquisa que colocou o torcedor italiano dando uma preferência e que a equipe deveria dar uma preferência. As informações do Carlos Gil, né, de quem está vivendo o dia a dia. Mas ele com certeza vai saber também que não vale muito a pena ficar na dividida. Vai italiana o negócio. Daqui a pouco ele ganha a corrida, ele vai ser, porque a bronca foi inclusive Ferrari, espetacular na primeira prova. Ainda com duro, hein? O Alonso Fernando e tem o próprio Kimi. Vai completar sua volta o Lewis Hamilton. Vai para a parte final. E vai fechar em 1:34.206. 1:34.206. Tempo acima de todos os outros. Mas agora tem um outro detalhe, né? A gasolina, nesta parte do treino, a gasolina da corrida. A gasolina com a
a quantidade de gasolina com a qual eles vão largar na corrida de amanhã, 8h30 da manhã. Deram um replay aí que está sendo um pouquinho de fumaça do motor do carro do Hamilton. Então pode ser que tenha algum problema, né? Óbvio, fumaça não é bem-vinda nessa hora. Então talvez tenha algum probleminha. É justamente isso que eu ia falar sobre o combustível. Dá para ver que, sem dúvida, o carro mais rápido do final de semana e o piloto mais rápido é o Massa, ponto final. Mas agora, como combustível, pode ser que exista uma diferença na estratégia para a corrida. De repente o Massa está mais pesado. Claro, com isso pode ser que o Hamilton, o Alonso consiga roubar essa posição, ou algum outro, a BMW que vem andando forte, pode andar bem mais, possa uma mudança no E nos treinos, 100% das vezes ele foi sempre o mais rápido. E na pole, quer dizer, para mim, ele é disparado o favorito. Pode acontecer isso que o Luciano falou por diferença de estratégia. Que são as análises feitas de cada etapa do treino, né? Na primeira, na segunda, você vai para mostrar o seu potencial. Nessa, além disso tudo, você conta também com a sua estratégia para a corrida. E isso pode significar décimos de segundos que você vai ter uma grande partida de voleibol para curtir. A Superliga Feminina está na reta decisiva. As finais entre Osasco e Rio de Janeiro. Hoje, direto de Barueri, daqui a pouquinho, depois do treino da Fórmula 1, a Globo vai mostrar um jogo que pode definir o campeão. 2-1 para Osasco. Se Osasco ganhar o jogo, vai ser campeão brasileiro. Se o Rio ganhar o jogo, empata a série. E nós vamos acompanhar daqui a pouquinho. O Luiz Roberto vai transmitir para você ao vivo, direto de Barueri, na Grande São Paulo, Osasco e Rio de Janeiro. Bernardinho está suspenso. Vai assistir o jogo do quarto do hotel. Deve ligar para alguém e dar uma bronca. Luiz Roberto mostra já Osasco e Rio de Janeiro, a decisão do vôlei da Superliga Feminina de Voleibol. O Massa fez a volta dele em 1:35.054. Está em segundo lugar. 1:35.054 contra 1:34. Foi a primeira vez que o Massa deu uma volta e não fez o primeiro lugar, né? Que eu me lembro, assim, das voltas rápidas que ele fez. Hamilton, Massa, Raikkonen, Heidfeld, Weber, Alonso, Rosberg, Fisichella, Kubica e Trulli. Alonso só na sexta posição, né? Não só, ele é o... Ele está no lado sujo da pista, que ele está atrás do segundo colocado. Faltando 8 minutos. Treino. Nessa primeira fase do treino, dessa última classificação, o mais importante é queimar o combustível. Queimar o combustível, que eu digo é o seguinte, é dar o máximo de voltas possível sem gastar muito combustível. Em muitos casos, os pilotos procuram não acelerar tanto, reduzir o giro do motor, para poder economizar. Porque cada vez que ele der uma volta a mais, a FIA vai né? Consequentemente, ele consegue ter uma parada um pouco mais longa na primeira parte da prova. Por isso que, às vezes, o objetivo não é andar rápido, é apenas andar o máximo possível. Agora sim, trocando os pneus, colocando os pneus novos em moles, eles vão para tudo. Macios. Porque agora a gente viu o Hamilton, o Raikkonen e o Massa. Vai ter mais uma troca. Uma possibilidade, faltando 7. Fora essa ainda, vai ter mais uma volta rápida. Tem uma outra possibilidade de andar rápido. São 3 voltas lançadas praticamente que vão dar, né? Você viu, agora um BMW fez o contrário, né? Ela saiu com o pneu macio e ficou pro duro. São estratégias diferentes. Aqui ele está mais queimando o pneu para a corrida, né? Quando eu vi, Reginaldo, para ser sincero, eu também não entendi. Eu acho que um pouquinho cedo. Não sei se ele tem problema com aquele jogo de pneu, o primeiro jogo que ele estava usando, porque não faz sentido colocar um pneu duro. A não ser que seja um carro que seja com, apesar de um desempenho bom, pode ter um problema muito grande de equilíbrio. Um carro, de repente, está sendo muito de frente e, às vezes, um pneu um pouco mais duro o carro. Não é o pneu mais rápido em termos de aderência, mas, às vezes, o equilíbrio conta mais do que a aderência. Então, não é o ideal, não, mas pode ser o carro. Olha o Raikkonen fazendo a curva que leva à última reta, 200 por hora, 45, reduz e agora de novo, vai acelerando, sobe de 200. Na última curva, ali, trazer
para a reta. Bem, a 290 por hora. Saiu Heidfeld com o tempo de 1:34.340, melhorou a sua volta, sobe para a segunda posição no grid. E lá vem Felipe Massa. Vai Felipe para fazer a primeira parcial dele. Felipe está abrindo praticamente aí a sua volta. É o terceiro colocado nesse momento. Felipe Massa, que foi pole position no Grande Prêmio da Malásia, a segunda corrida da temporada. Duas poles da Ferrari, né? O Kimi na primeira e o Felipe na segunda. E o Felipe esteve fora da luta pela pole na primeira, né? Por aquele problema. O câmbio. Já faz o tempo mais rápido, ó. Já fez 29.8 nessa primeira parcial. O Hamilton muito parecida. 1/10 a diferença favorável ao Felipe na primeira parcial. Primeira cronometragem da volta no Bahrein. O 40 o Felipe agora. Continua sendo a melhor segunda. Mandou bem, o Hamilton tirou 1/10, ele perdeu 1/10 na primeira e recuperou o 10º, então rigorosamente iguais. Hamilton e Massa nessa volta. Você acompanha aí o Massa, vem para completar, 1:33.090. Vamos ver agora o Hamilton, o Hamilton fecha a sua volta, 33.0 o Felipe, 33.118. Perdeu na terceira. O Felipe fez 23.1 a terceira. 23.1 também. 23.1 também. Nas outras casas, centesimais e milesimais aí que perdeu. Porque 29.8, 29.9. Agora tem o 28.912, 28.913. São 3 casas. Dançou o Hamilton. Felipe Massa, 1:33.090, 1:33.118. O Hamilton. O Alonso é o quarto agora, com o Kimi em terceiro. Se estabelece aí a verdade de Ferrari, McLaren. Dá pra ver que o Kimi aí não escolheu um bom momento da volta, porque ele fez a volta atrás do Fisichella, então isso não ajudou, obviamente, o tempo dele, mas tem mais um jogo de pneus que a gente de repente veja qual que é a real. Enquanto faz um charme o mecânico da BMW, você ficou de responder se o Ross Brown vai resolver a vida da Honda ou se é quase uma jogada de marketing da Honda. Não, eu acho que faria muita diferença. Se você pensar agora do lado técnico da Honda, fala um nome que tem alguma expressão lá dentro, que faça alguma coisa importante. Vamos só ver o rádio aqui do Hamilton. Which sectors am I losing time? Okay, Lewis, you lost your quickest in the middle and last. We lost 1/10 to Massa in the first sector. It's the first sector we're losing time. I'll try and give you more details. Justamente o Hamilton perguntando, né? A gente está em segundo, mas aonde a gente perde? O engenheiro falando que ele foi mais rápido no primeiro setor, mas perdeu no último. Então, é só para o piloto. É bom ele saber disso para buscar uma melhora. Sabendo que o primeiro já está bom, não vou mudar nada. Falando que perdeu 1/10, né? Com isso a gente ficou sabendo que ele perdeu nos 2 últimos, hein? Perdeu no segundo e no terceiro, quer dizer, perdeu naquelas casas que o computador não mostra, né? Centesimal ou milesimal. E só ganhou na primeira, Massa. Então, mas é bom o piloto saber que se eu estou bem no primeiro, não vou mudar nada, vou buscar no segundo e terceiro. Mas completando, Kleber, acho que o Ross faria diferença porque você não consegue ver nenhum nome de força no lado técnico da Honda, né? Você não consegue lembrar de ninguém que possa fazer diferença. E o Ross Brown... Trabalho e prestígio. É verdade, o Ross Brown, acho que até a entrada, mais ou menos como o Alonso fez na McLaren, é uma pressão até psicológica de você ter um piloto muito forte. Então todo mundo que está em volta sabe que tem que trabalhar para conseguir fazer um equipamento que esteja à altura. E o Ross Brown vindo para a Honda, todos vão se sentir pressionados de ter um líder com conhecimento e experiência que ele tem, sabendo que se vacilar ele vai estar de olho. Então eu acho que seria fundamental para a Honda alguém como o Ross Brown. Você quer um palpite, Kleber? Não vai. Não vai. E tem mais, como a Fórmula 1 vive em função disso, a McLaren já respondeu no dia seguinte que também quer o Ross Brown. Quer dizer, eles querem mesmo bagunçar o negócio. E se ele tiver que voltar, a preferência é Ferrari. Ferrari que está aí com o Felipe Massa, eles fizeram mais uma troca de pneus e agora vão para a última etapa, o Micular. E já
o jogo que pode definir o título brasileiro de vôlei. O vôlei feminino, Osasco e Rio de Janeiro. Daqui a pouco o Luiz Roberto mostra ao vivo na sequência do treino da Fórmula 1. Felipe Massa abriu a volta dele. Vai buscando aí o Felipe, a sua segunda pole da temporada. E a sua quinta pole na carreira. Tem 4 poles o Felipe, uma delas conquistada na última corrida. Turquia, Japão, Brasil no ano passado e a Malásia neste ano. As 4 poles já conquistadas por Felipe Massa. E vem melhorando o tempo dele mesmo. Olha, 76 milésimos mais rápido do que ele próprio. Vem o Felipe, acelerando fundo a sua Ferrari, para mostrar que a pressão existe para ser controlada pelo piloto, para mostrar que quem quer ganhar, vencer, fazer sucesso nesse mundo precisa aguentar a crítica, elogio, dia bom, dia ruim. Vai para a segunda parcial o Felipe. Ele está mais rápido do que o Hamilton. Hamilton fez também 29,8, mas na verdade é 29,886. Quer dizer, perdeu 7 centésimos. Quem vem bem também é o Kimi. 29,9, 39,7 agora o Felipe. Agora eu quero ver. Agora para dominar é duro. Baixou. Essa ele mandou ver. Mais de 3. A comparação aqui é com o Heidfeld. Mas a gente está de olho também no Hamilton e no Raikkonen. 39,7. Repetiu. O Hamilton vem no gás. Ó. Ele completa a sua volta. Fez 23,1 a terceira. Foi onde o Hamilton perdeu. Estão muito próximos, hein? Estão muito próximos. Fizeram nos décimos as mesmas parciais. 1:32,652 o tempo do Massa. O cronômetro já está gerado. 1:32,935. Vem o Kimi. Passa o Kimi. 1:33,131. O Alonso, que não brilhou no treino, vai completar sua volta. É a última grande barreira para o Felipe comemorar mais uma pole. O Fernando Alonso, que não vem numa volta espetacular. Ele está mais lento do que o Massa nas 2 parciais que ele já registrou. E aí passa na 4ª posição com 1:33,192. Felipe Massa é de novo pole position. Repete a pole da corrida na Malásia. Conquista sua 5ª pole position na carreira. O brasileiro Felipe Massa, com os seus 25 anos, sabe levar, sabe controlar. A pressão aconteceu, ele errou. Largou e perdeu posição. Perdeu posição. Errou na tentativa de ultrapassagem, na hora, na manobra. Mas tem que aguentar a pressão e fazer isso que ele fez. Vamos ver se... 33.7. Good lap, mate. Good lap. Your 5th pole position, 2nd hour of the season. Good man. Well done. Thank you, man. Muito bem feito o trabalho dele. Happy about the job today. Thank you. Agradeceu a todo mundo, né? Feliz com o trabalho. Hopefully we can put everything together tomorrow. Thank you, guys. E chamou a equipe para trabalhar junto amanhã, não é isso? Você vê até pela voz do Felipe que tá até um pouco emocionado de conseguir, da maneira que ele conseguiu, agradecendo a todos pelo equilíbrio do carro, pelo desempenho do carro, e falando no final. Então, obrigado, e vamos ver se a gente consegue fazer, colocar tudo isso junto, né? Traduzir em inglês, vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso funcionar amanhã. Esse é exatamente o drama que ele está vivendo. Quer dizer, é sem dúvida o mais rápido, e agora fazer com que isso tudo funcione na corrida. O problema é que não está funcionando na corrida. O piloto não gosta de falar em azar, em falta de sorte, mas é exatamente o que está ocorrendo com o Massa até agora. Que ele é o mais rápido, que ele ainda é favorito, lutando pelo título, isso não tem dúvida nenhuma. Cometeu aquele erro, e o erro maior, o erro não foi na tentativa, ele tinha que tentar. Era o momento de se impor, ele tinha que tentar. O erro é um outro. O erro é o da experiência do piloto, que podia ter percebido na 5ª volta, 5 voltas e meia de corrida, que alcançar o Alonso, que era o seu objetivo, já não era possível. Então tinha que lutar por um 2º, um 3º lugar. Mas isso é uma outra história, uma outra...
Ferrari, ele recebe do pessoal da equipe, o público faz também a sua vibração com o Felipe e ele está muito concentrado e vibrando. Porque é isso. Ó, Massa, Hamilton, Raikkonen e Alonso, os 4 primeiros. Os 2 pilotos jovens na primeira fila, os mais experientes na segunda fila. Olha aí o abraço a Rafaela. Lembrar mais uma vez que o Barrichello larga na 15ª posição. Ficou à frente do companheiro dele de equipe Honda, o Button. Vão chegando aí os primeiros colocados. O Reginaldo falou, o Burt falou, o trabalho amanhã, ele mesmo falou no rádio. Me parece que a primeira etapa cumprida é a primeira etapa de fazer a pole, de andar bem, de mostrar que ele está ali, fazendo o que precisa fazer. O Burt vai falar agora. Gil, se tiver com o Massa aí, se tiver, é só chamar, hein? Diga, Burt. Tá ok, Cleber. Fora de série o desempenho do Felipe, né? Foi primeiro na primeira parte da classificação, primeiro na segunda e aí, sim, na hora que conta o resultado, foi pole novamente. E eu mostro mais uma vez, não apenas pole, mas com a vantagem que ele está conseguindo em cima do Raikkonen, mostra o desempenho que ele está tendo com o carro que eles têm. Então tá aí, ó, né? Sempre aí 4 décimos, meio segundo à frente do Raikkonen, mostra que o Felipe está muito bem, o desempenho dele está sendo fantástico, então... Como ele mesmo disse, só falta converter isso em resultado amanhã. Desempenho para isso não falta, capacidade para isso não falta. É somente poder encaixar tudo e conquistar a vitória amanhã. E tem uma coisa, eu não sei, isso aí é uma avaliação de cada um. Para uns, ele está com a cara amarrada. Eu, por exemplo, já acho assim, ele não está comemorando. Sabe quando você ganha na semifinal, vai para a decisão e comemora que você foi para a decisão? Não, ele não está comemorando a semifinal vencida. Ele tem que comemorar amanhã o campeonato vencido, o jogo vencido, que é a decisão básica, que é a corrida. Então ele está feliz, está vibrando. Se pesou o Hamilton, se pesou o Alonso e agora o Massa, dando aquela olhadinha no computador, nos treinos. Então é assim, ó, curtir a vitória parcial, a pole, é legal. Mas também não precisa vibrar, pular, né? Amanhã tem 2 horas para fazer isso. Sem dúvida, acho que até a equipe mesmo prefere ver o piloto, né, com os pés no chão, sem comemorar muito antes da hora, sabendo que não muda nada, né, larga na pole, não quer dizer nada ainda amanhã. Obviamente é a posição de destaque para começar bem a corrida, mas como o Malásia mesmo mostrou, não quer dizer que isso vai significar alguma diferença no resultado final. Então é muito bom ele manter os pés no chão, se mostrar, né, tranquilo, porque a equipe precisa ver que o piloto, né, o Massa tem 25 anos, mas já tem que mostrar a maturidade de poder encarar essa pressão, essa situação de uma forma tranquila e tocar o carro amanhã para frente e para buscar a vitória. Aliás, juventude absoluta aí, né, nas primeiras posições, né? O Massa 25, o Hamilton 22, o Kimi 27 anos e o Alonso 25 anos, o bicampeão do mundo, são os 4 primeiros. Com a Ferrari largando na parte limpa com seus 2 carros, na pole e na terceira posição. A parte suja ficou para os 2 pilotos da McLaren. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Já que eu destaquei do Felipe, né, em cima do Raikkonen, tenho que falar, sem dúvida, Hamilton em cima do Alonso, né, um novato, andando aí o final de semana inteiro na frente do bicampeão, atual bicampeão mundial. Então merece muito destaque esse estreante. Sem dúvida um desempenho fantástico para quem está começando agora. Pois é, inteiro mesmo, né? Ele foi o segundo no treino livre de sexta, ele foi o primeiro no treino livre de hoje e agora é o segundo no grid. Não dá para falar desse Hamilton. Eu acabo caindo em exagero. Não tem como um estreante fazer o que ele está fazendo, com a cabeça que tem, com a estabilidade emocional que tem demonstrado e ser rápido desse jeito. É impressionante esse Lewis Hamilton. Você vê como eles se dão bem, ele e o Felipe, que na verdade é a mesma geração. Só não correram juntos na GP2, mas estão sempre juntos. Praticamente a mesma geração. O Kimi Raikkonen, novo ainda, mas já é de uma outra geração. E até de um outro tipo de pessoa, né? De pessoa. E com o detalhe do Hamilton, tá fazendo bons treinos e boas corridas, né? Nessa linha aí do Felipe, saiu do carro sem sorrisos exagerados, mas não precisa exagerar o sorriso. Ele fez uma boa corrida e ele fez
bons treinos, o Hamilton, e o Felipe está esperando fazer um bom treino. Estamos acompanhando aí alguns momentos do treino e a gente vai agora ao vivo acompanhar a entrevista coletiva dos 3 primeiros. É o Felipe Massa aí no centro pole position, à direita dele o Hamilton, segundo colocado, e à esquerda dele o Kimi Raikkonen, o terceiro colocado. Sempre lembrando que a primeira parte da entrevista, ou toda a entrevista, é feita em inglês. Depois o Massa fala em português. During the first race, unfortunately, we were not showing, especially me, a good race. So hopefully we can show tomorrow, but I think it's very good to be here again. Da pole conquistada, né, na última corrida, e a corrida não foi tão boa. For Ferrari is definitely very nice for me. So nothing more to say, just happy to be here and try to do. Agradecendo tudo que a Ferrari fez, esperando que amanhã seja bom, e está feliz por estar aí, né, pelo que a equipe e ele fizeram, mas sem empolgação exagerada. Talk it through from your point of view. How competitive is the car? What's the race going to be like? Vai responder agora sobre as condições climáticas, vento e areia no meio do deserto do Sakir. Very quick car, even on the qualifying, when we know everybody's in the same field. So yesterday we show a very strong pace on the long runs. So I think for sure the track is not very easy because it's always a little bit dirty, especially in the beginning of the race. But I think we show a competitive car. So tomorrow hopefully we can put things together. Importante ele dizer que a Ferrari também testou nos long runs, né? Então está preparado não só para a pole que ele fez, mas também para a corrida, e a pole que foi a 100ª da Ferrari. Que é a durabilidade do carro, né? Trabalhar a durabilidade do carro. Ele não falou muito sobre areia e vento, né? Very quick, very strong pace on the race, but we know that our car was also stronger than we show in the race. So, and for me, it was very disappointed, losing the position like that on the start, and some mistakes in the middle of the race. And é a grande preocupação da Ferrari, né? A largada, o tipo de largada dos carros da Renault, que parece muito melhor do que a da Ferrari, e foi o que aconteceu na largada. Ele perdeu as 2 posições na largada. Acho que esse é o ponto forte do Felipe. Você vê que desde o começo lá no comecinho, ele já falou que ele está um pouco desapontado com as corridas que ele fez, apesar de uma performance muito boa sempre na classificação, mas que ele espera então amanhã poder reverter isso, poder mudar. Acho que tem todo o potencial para isso. Então isso mostra que ele tem noção exata do aonde ele deve se concentrar mais e está confiante. Eu acho que é isso que importa. No caso da largada, a gente sempre ouvia falar que a Renault tem uma bela largada, que a Renault tinha um sistema de tração que ajudava. Agora é a McLaren. E o Alonso. Então você chega à conclusão que o equipamento é importante, evidente, fundamental. A McLaren tem um bom equipamento de largada? Deve ter. O Alonso deve ter até dado uma ou outra dica para ajudar nisso. Agora, o Alonso larga muito bem. Isso é incontestável, né? Só que está em quarto. Só que está em quarto. Ele está atrás do Hamilton na posição de grid e tem ainda o Kimi na terceira. Quer dizer, é pole para o Massa, segunda posição para o Hamilton. Será que o Hamilton tem a mesma ousadia, a mesma eficiência em largada? Não, tem, a gente já viu. Só que nessa corrida o Massa está com tudo por estar do lado limpo. Por mais ousado que seja o Hamilton, ele vai pegar o lado sujo. Se o Felipe se mantiver do lado de dentro da largada, sem se preocupar muito com a tomada da primeira curva. E o Alonso, como eu falava um pouquinho dos pneus agora há pouco, o pneu tá frio, tá com pouca aderência, você larga forte e tem uma freada muito dura logo em seguida, então é muito fácil você travar a roda, perder o ponto de freada, perder a linha ideal, se preocupar com quem vem atrás também, de até evitar que alguém perca a freada atrás de você e bata. Então você tá olhando para frente, mas olhando no retrovisor ao mesmo tempo. Então é uma largada difícil, não há dúvida que isso vai estar passando pela cabeça de todos. Basta realmente o Felipe tentar tirar proveito de estar no lado limpo da pista e se concentrar. Eu acho que o mérito do piloto hoje em dia na Fórmula 1 de conseguir fazer uma largada melhor é muito pequeno, é apenas um tempo de reação. Pode ser que o Alonso tenha uma certa vantagem de reação melhor, é muito pequeno, importa mais o sistema de largada, mas vamos ver se na Ferrari amanhã funciona bem, vamos torcer para isso. Daqui a pouquinho Osasco e Rio de Janeiro, decisão no vôlei. As meninas do vôlei feminino, o Luiz Roberto vai mostrar daqui a pouquinho. Se o Osasco ganhar, termina o campeonato. Se o Rio de Janeiro terminar, eles empatam a série em 2-2. E nessa reta, na corrida,
eles chegam no final da reta dos boxes a 290 por hora. E vão reduzir para a segunda marcha para sair na curva. É essa curva que a gente está falando da largada. E vem todo mundo junto, né? Claro, ninguém vai chegar a 200 e tanto na largada, porque você está começando a corrida. Mas em compensação, chegam você e mais 21 atrás. E a pressão maior mesmo que o Massa vai ter que dominar vai ser o desse momento, porque se ele sabe que ele perdeu a corrida passada na largada. Então, agora ele tem tudo para largar na frente e se mandar. Então, por isso mesmo a pressão dele vai ser aí. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Massa em português, em que chega o momento de cada um falar no seu idioma, exceto o Lewis Hamilton, que já vem falando em inglês mesmo. As entrevistas na Fórmula 1, todas elas são feitas, os pronunciamentos, as entrevistas, todas elas em inglês. Agora o Massa fala em português. É ótimo estar aqui de novo, pole position, segunda vez consecutiva no ano. Infelizmente eu não posso dizer o mesmo das corridas, que, para falar a verdade, não foram do jeito que eu imaginava. A classificação está sendo até melhor do que eu imaginava, tirando a primeira classificação. Mas vamos ver se a gente consegue agora começar um campeonato diferente, começar um campeonato principalmente pensando nas corridas. E, lógico, largar na frente é sempre muito bom. Muito contente de estar aqui, a equipe fez um excelente trabalho. Vamos ver se a gente consegue virar o trabalho de hoje para amanhã e mostrar a mesma performance, o mesmo trabalho de todo mundo. Tentar começar a ganhar um pouco mais de pontos nas corridas que até agora com certeza não foram do jeito que eu imaginava. É isso aí, então amanhã a partir das 8h30 da manhã no horário de Brasília, a largada para o Grande Prêmio do Bahrein para 57 voltas. Começa bem o fim de semana para o Massa, pole position, cabeça fria, pé no chão. Amanhã às 8h30 a gente acompanha com o Burt e o Reginaldo, com o Carlos Gil, com toda a equipe da Globo, o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, com Felipe Massa na pole position, o Barrichello na 15ª posição. Na sequência, Luiz Roberto vem aí para mostrar para você um grande jogo de vôlei. Osasco e Rio pode definir a Superliga Feminina. Continue ligado, Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2007, oferecimento.